A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs. Nós estamos hoje para comentar nossa leitura bíblica diária. Nós encontramos no livro de Números, capítulo 25 e o capítulo 26. Irmão, no capítulo 25, o versículo 11 em diante diz: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou pelo meu nome, no meio deles, de modo que do meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu conserto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos diante de um quadro muito triste durante a caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida. Nós lemos da semana passada, irmão, que o rei Balaque tinha alugado Balaão e ele veio da sua terra, da terra dos midianitas, para amaldiçoar Israel. E Deus não permitiu, transformou a bênção de Balaão, a maldição, em bênção para Israel. Balaão voltou, Na verdade, ele vinha atrás do dinheiro, da herança que Balaque queria dar. E a Bíblia diz que Balaque disse a Balaão: Deus impediu de te honrar. Mas nós sabemos, amados irmãos, que Balaão ensinou ainda a Balaque como colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Simplesmente disse: induz as tuas mulheres, para se relacionar sexualmente com eles, introduzir eles para adorar os teus deuses, E na verdade ele sabia que era a única maneira de Deus se irar contra os filhos de Israel. E assim elas fizeram. As moabitas, vieram ao encontro dos filhos de Israel. Os filhos de Israel começaram a se prostituir com elas, e Deus mandou uma praga entre os filhos de Israel, de sorte que morreram 24 mil israelitas, irmão. E estavam todas os líderes chorando, Moisés chorando. E de repente aparece um homem dos filhos de Israel, líder, cabeça da tribo de Simeão, líder, que trouxe uma mulher, e o nome desse homem era Ziri, Ele trouxe uma mulher chamada Cosbe, que também era filho de uma liderança midianita, para o meio da tenda, quando todo mundo estava angustiado, chorando. De sorte, irmão, que os filhos de Israel ficaram estarrecidos. Tem crente, irmão, que peca abertamente, não tem medo, mesmo diante da praga de Deus, do castigo de Deus. Tem crente que vai para dentro da casa de Deus pecar. Isso não é sério. Eu sempre digo nas minhas pregações: se você quer pecar, não vá para a igreja. Agora, se está na igreja, é para ser liberto do pecado. Mas não dá para dizer esse negócio: não, é melhor estar na igreja, fraquinho, pecando, dentro da igreja. Não, a igreja não é lugar de pecar. A igreja é lugar da gente se libertar do pecado. Amém? Então, se vem para dentro da igreja para pecar dentro da igreja, é melhor não vir. Não é, porque a igreja é lugar da gente deixar de pecar, e não lugar de decidir vir pecar dentro da igreja. Foi o que fez, o Ziri, Ele trouxe uma mulher chamada Cosbe, enquanto o povo de Israel estava chorando, se lastimando pelo desastre, 24 mil pessoas mortas, e veio para dentro da tenda com uma mulher, irmão. Simplesmente, os outros líderes ficaram olhando, não tiveram coragem. Nós vemos que, de repente, levanta-se Finéias, sacerdote, que era dos descendentes de Arão, tomou a sua lança e traspassou pela barriga tanto a Ziri, ou Ziri, como os irmãos queiram pronunciar, tanto Cosbe, a mulher. E a Bíblia diz que naquela hora a praga cessou dentro dos filhos de Israel, e Deus se revelou a Moisés dizendo: na verdade, Finéias vingou, Finéias zelou pelo meu nome. Finéias fez propiciação, ele fez com que a minha ira se desviasse. Ele evitou que muitos filhos de Israel morressem. Por isso eu lhe dou o meu conserto de paz. Irmão, coisa boa é a gente ter paz com Deus. E eu dou a minha promessa de que eles e os seus filhos depois dele terão sacerdócio perpétuo, Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós vemos hoje num mundo que o povo acha que mais nada é pecado dentro da igreja. O povo vem para a igreja beber cachaça, adulterar, se prostituir, querer roubar, querer matar.
está dentro da igreja viciados, né, fumo, vício, até em drogas. Tem até gente aí envolvida no tráfico dizendo que é crente, não é crente. A pessoa, para ser crente, tem que se libertar desses vícios para servir a Deus, porque nós vemos que essas coisas que têm impedido de Deus se manifestar e operar dentro da igreja. Então, irmãos, a Bíblia diz que agora que nós somos em Cristo, somos novas criaturas. Deus quer operar mais na minha vida e na tua vida. Ele quer te libertar do vício se você ainda está praticando na casa de Deus. Saiba que se continuarmos pecando dentro da casa de Deus, a Bíblia diz: Deus não tem o culpado por inocente, não é? E diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Cuidado, a lei da semeadura e da colheita é séria. Deus perdoa o pecado do homem, agora as consequências do pecado não deixam de vir. A Bíblia diz para nós que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Nós não estamos servindo ao Deus morto, que é conduzido e levado nos ombros pelas pessoas. Nós estamos servindo ao Deus vivo. Amém? A Bíblia diz, irmão, que nós devemos não nos prostituir como os israelitas se prostituíram no deserto, e por causa disso caíram 24 mil. Sejamos zelosos como Finéias. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se vê alguém na sua casa, mesmo dos seus filhos, seu marido, seu esposo, dentro da igreja, por mais importante que seja, cantora, pregador, profeta, líder, mas que está pecando diante da casa do Senhor, não permita isso. Seja zeloso, seja zelosa, como foi Finéias, que Deus vai te abençoar e vai honrar a você. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. Nós te agradecemos a Deus por tudo, né? Deus é grande. Ainda, irmão, no capítulo 26, para não deixarmos de comentar, Deus manda numerar, contar todos os israelitas. E nós vemos que daqueles israelitas foram contados os homens de guerra a partir de 20 anos. E a Bíblia diz que a soma total deles, irmão, a soma total dos israelitas foi o que, irmão? Contado dos filhos, 601.700. 601.700. Também Deus mandou contar os sacerdotes, que o sacerdote não tinha herança e foi feita outra conta por fora dos sacerdotes. Foram 23 mil sacerdotes, então, conforme diz o versículo 62, foram 23 mil sacerdotes. Lembrando os irmãos que a contagem dos guerreiros, dos homens, era a partir de 20 anos, e a contagem dos sacerdotes era a partir de um mês só, um mês de nascido, não é? Amados irmãos, isso é muito importante. Você medite nesse texto que nós estamos mandando hoje, que é coisa muito importante. Lembrar aos irmãos que a maior tribo dos contados foi a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a maior tribo contada, que tinha 64 mil pessoas, né? É bom a gente ver isso. E outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos aqui, é que o povo de Israel, segundo está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 2, parece que o verso 14, não, é 12, né? Diz que saiu de Israel em torno de 600 mil homens. É claro, além, foram os meninos e as mulheres. Também aqui, Deus manda Moisés contar, já na terra de Jericó, já perto de passar o Rio Jordão, continua o povo de Israel com 601 mil. Olha que coisa. Aí a minha pergunta, que você vai responder também, vai questionar. Todo aquele povo contado por Moisés, agora no capítulo 25 e 26, 25, foram os que saíram do Egito? É uma interrogação, não é? Nós vemos, amados irmãos, que Deus é fiel e cumpre com a sua promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Que Deus os abençoe.